Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom ou não? Aqui quem fala é o Davi do Além da Equação e hoje, cara, eu tô trazendo aqui pra gente uma questão do Enem. Isso mesmo, uma questão do Enem 2018, talvez o vestibular mais concorrido do Brasil inteiro, né? Então aqui tô trazendo uma questão do Enem pra gente, galera, uma questão de trigonometria, um pouco de cilindro, mais uma análise ali que você tem que ter da questão, uma questão bem legal. É uma questão um pouco mais simples mesmo, queria fazer um vídeo mais curto e que um vídeo que seja mais interessante para vocês, tudo bem? Então eu quero saber o feedback de vocês. Caso vocês gostem, comentem aí para eu fazer mais. E pode comentar lá sugestão também de outros tipos de vídeos. E principalmente eu quero que vocês me mandem se vocês querem mais questões do Enem ou não, tá? Então vamos começar aqui com a questão do Enem. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Então tá aqui desenhada, né? Essa faixa retangular de papel tá aqui desenhada. Tudo bem. Que forma 30 graus. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. Então, a base do cilindro é este círculo aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse círculo aqui tem um raio aqui de 6 sobre π centímetros. Tudo bem? Fechou. E, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Ou seja, essa figura aqui, ó. Quando a gente enrola essa faixa, fica desse jeito, tá? O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é... Então eu recomendo você pausar a questão aqui agora que eu li, tenta fazer ela aí sozinho, e caso você consiga, parabéns, e caso você não conseguir, veja o jeito final. Então vamos começar explicando ela aqui. Tá, ó, a questão tá pedindo a altura do cilindro. O que que seria a altura? A altura é esta parte aqui, ó, da faixa. Vocês estão vendo? É a altura do nosso cilindro. Então, no final das contas, a gente quer achar essa parte aqui, ó. Tudo bem? Essa parte que está destacada de vermelho. Ela que a gente quer achar. Tá, e como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar aqui. Tá, a gente pegou essa faixa, ela tinha uma diagonal de 30 graus. E essa diagonal percorreu totalmente o cilindro uma certa quantidade de vezes, deu uma certa quantidade de voltas. Vamos contar essas voltas? Elas vão ser bem úteis. Como assim voltas? A gente está pensando aqui no seguinte, ela partiu do ponto inicial, percorreu 360 graus e voltou para o ponto inicial. Então, vamos contar aqui. Ó, uma volta, eu vou fazer aqui para ficar mais claro. Ó, vou fazer aqui. Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas, seis voltas. Ficou claro? Eu vou fazer agora com marca-texto na figura mesmo para ficar um pouco mais claro. Vamos lá então. Ó, uma volta percorreu. Duas voltas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa questão é bem interessante ter essa análise mesmo. Tipo, pensar no 3D. Então é basicamente isso que a gente está pensando aqui. A faixa está dando... A diagonal está dando 6 voltas pela base do cilindro. Como assim pela base? Se você parar em pensar, essas voltas aqui, ó, a gente pode pensar na sombra que elas fazem, nessas voltas aqui que a gente desenhou. E como assim sombra? Ó, elas estão dando aqui, a faixa principal, a diagonal tá dando 6 voltas. E, se a gente pensar na sombra delas, a gente vai ver que ela tá percorrendo 6 vezes a base do cilindro aqui, ó. Para pensar. Quando ela dá a primeira volta, se a gente pensar numa sombra, imagina um cilindro e a diagonal percorrendo esse cilindro 6 vezes. Só que você imagina quando ele dá a primeira volta. Imagina a sombra que ele faz na base. Ó, vou tentar fazer aqui pra vocês. Enquanto ela vai subindo, tem uma sombra que está percorrendo a base do cilindro. Ficou claro? Então, nesse caso aqui, ó, enquanto a diagonal está subindo, a base do cilindro está sendo percorrida pela sombra que aquilo forma. O que seria essa sombra? É esta parte aqui desse triângulo que foi passado pra gente. Só que, tá, isso é útil? Sim, pra caramba, por sinal. Porque, vamos parar pra pensar, a gente deu 6 voltas, beleza? A diagonal deu 6 voltas aqui no cilindro. Isso significa o quê? Que ela percorreu 6 vezes o perímetro desse círculo. Tô mentindo? Não, ela percorreu 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela percorreu 6 vezes o perímetro desse negócio. A gente sabe o perímetro, por acaso? Sabe? O que é o perímetro de um círculo, né? 2π raio. Esse é o perímetro.
Se ela percorreu 6 vezes isso, a gente vai fazer 6 vezes o perímetro. 6 vezes 2π raio. Só que o raio, o exercício passou pra gente, o raio da base, que é 6 sobre π. Então a gente vai colocar aqui, ao invés do raio, 6 sobre π. E o que a gente vai ter? A gente vai cortar o π aqui com o π aqui. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. Então nós temos 72 centímetros. É a base desse triângulo aqui. É a base da faixa principal, no caso. Nós temos 72 centímetros para a faixa da base principal. Agora, tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer? Agora é trigonometria básica, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Acho que ficou bem claro que dá para ver o triângulo, né? Vou destacar ele aqui, caso não tenha ficado bem claro. Vou destacar ele aqui. Nós temos esse triângulo retângulo, que tem esse ângulo aqui de 90 graus. E a gente tem um dos lados. E a gente tem um dos ângulos. A gente quer achar o outro lado. Como que a gente faz? Relação trigonométrica aqui, né, velho? A gente pode usar tangente de 30. Então, vamos lá. Quanto que é a tangente de 30? Quanto que é aí? Raiz de 3 sobre 3. Isso mesmo. Agora, a gente vai igualar isso, né, a cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o 72. Agora pronto. Agora vai dar o quê? 72 raiz de 3, multiplicando cruzado aqui, né? É igual a 3x. Então, se a gente dividir por 3 dos dois lados, a gente vai ter que x é igual a 72 dividido por 3, 24. Raiz de 3. Alternativa letra B. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Fiz um vídeo mais curtinho aqui mesmo, sobre uma questão do Enem, que essa daqui em si eu acho um pouco diferente, ela é mais legal, porque ela envolve uma análise dimensional, você tem que entender o que está acontecendo ali, ter uma visão 3D para entender o que essa faixa principal, o que essa diagonal está percorrendo. Ela é um pouco mais complexa nessa relação, nesse quesito, mas eu achei ela bem interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, já deixa o like aí, se inscreve, compartilha em todos os grupos. E é isso aí, pessoal. Um abraço e valeu!